Eu gostaria de pedir que você se levantasse e abrisse a sua Bíblia na carta lá no Estata. Ela foi escrita para circular entre as igrejas santos. E no primeiro capítulo ele lembra. E é interessante, quem já não igreja estava se convertendo. E antes denominado forasteiros e estrangeiros, seriam os gentios, né? Aqueles que não são judeus e se converteram ao cristianismo. E Paulo, ele endereça essa carta aos santos e fiéis porque os chama de santos e fiéis. E quando ele conclui esse capítulo 2, né, a partir do versículo 19 até o 22, ele fala, assim já não sois estrangeiros nem forasteiros. E eu queria pensar a partir desses 4 versículos, o 19, o 20, o 21, o 22, da fundação do mundo. Então ele lembra de quê? Porque filhos, cuidado com os pensamentos. Paulo ainda fala que os forasteiros, os estrangeiros, são separados de Cristo, estranhos dá para o mundo. Querido, a sua esperança tem que estar em Deus. A sua fé tem que estar em Jesus Cristo. E eu gosto de falar que a fé é a esperança em ação. Você espera os mandamentos e a palavra do Senhor nasce alinhada. Pode ser outro, pode ser o ministro 28, cresce para templo, para crescer. A construção de um edifício, ou uma construção, no geral, 3 pontos, a fundação e a estrutura. 3 pontos. Aí tem uma passagem na Bíblia, em Mateus 13, Marcos 4, que é a parábola do semeador, que fala sobre o tipo de terra em que o semeador semeou a semente. E aí fala da semente que caiu à beira do caminho, no terreno pedregoso, no meio dos espinhos e da boa terra. O que eu quero nessa noite é que vocês pensem que tipo de terreno está o seu coração. O pastor Léo orou aqui, não é verdade? Que o coração tenha uma terra fértil para produzir a semente lançada, não foi que você orou? O nosso coração precisa ser uma boa terra. Mas olha o que fala nessa parábola, que aquela semente que caiu à beira do caminho é aquela pessoa que não entende e que vem o maligno e arranca logo aquela semente. Nós precisamos conhecer a palavra, entender a palavra e viver a palavra. É isso que nos transforma. Eu lembro que eu tive uma época do meu casamento, muito difícil, em que eu estava disposta a separar. E aí eu só tinha 2 escolhas. Ou eu separava, ou eu buscava na palavra uma transformação. Não é verdade? É os 2 caminhos, ou é um ou é outro. E foi lendo a palavra, foi buscando de Deus entender tudo o que estava acontecendo na minha vida, na vida do meu marido, no nosso contexto, que houve a transformação na minha vida, na vida dele e no nosso casamento. Por quê? Porque eu busquei entendimento. Se nós lermos Provérbios, Provérbios fala sobre isso, sobre entendimento, conhecimento, sabedoria. Nós precisamos conhecer a palavra. E é conhecendo a palavra, lendo a palavra, que a transformação vai acontecendo na nossa vida. Porque quando nós ouvimos a palavra, nós temos a informação, e essa informação entra aqui na nossa mente. Mas para que ela produza fruto, ela precisa descer para o nosso coração. E quando a gente fala o coração é para a nossa vida como todo, para que haja transformação. Então eu preciso aplicar essa palavra.
para que haja uma transformação. Então, se você não tem entendimento daquilo que está acontecendo com você, da palavra de Deus, busca, clama, leia, peça ajuda a alguém que pode te explicar. Porque é conhecendo o Deus da palavra e a palavra de Deus que a transformação, o amadurecimento, né, o aperfeiçoamento vai acontecer na nossa vida. Mas tem um outro tipo de terreno, que é o terreno pedregoso. É aquele que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Ou seja, ele recebeu, amou a palavra, sai daqui feliz, vou conseguir resolver aquela situação, vou mudar, isso e aquilo. Mas sai ali, já desistiu. Por quê? Porque não tem raiz, não tem conhecimento. Queridos, como está o terreno do seu coração para que você seja edificado? Como está o terreno do coração? Para que você seja edificado, ajustado e cresça como pessoa e como corpo de Cristo. Há aquele terreno, na parábola do semeador, que é o terreno em que a semente foi semeada em meio aos espinhos. É aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e com as riquezas sufocam a pessoa. E aí ela está tão preocupada, que não consegue olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mulher é bem assim, né? Mulher é bem mais ansiosa do que homem. Ou não? Não é verdade? Porque a mulher, ela faz 1001 coisas ao mesmo tempo. Eu fico, Léo, você tem que me explicar isso. Porque às vezes eu fico encasquetada lá, que eu estou lá com eu e o meu marido com um problema, ele dorme a noite toda e eu fico acordada. Olha só. Queridos, precisamos lançar em Deus as nossas ansiedades. Porque senão, a semente que vai cair, ela não vai produzir fruto. Mas tem aquela terra que é boa terra. É aquele que entende a palavra, que aplica a palavra e que frutifica. Como está o terreno do nosso coração? Nós temos escolhas. Nós podemos escolher buscar entendimento, colocar Jesus como pedra de esquina na nossa vida, como pedra fundamental, e entregar a Deus as nossas preocupações. Olha o que fala Jeremias em 17, versículo 9 e 10. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo do fruto das suas ações. O coração é enganoso. Às vezes você está pensando que o terreno do seu coração é bom, é uma terra boa, para que você seja edificado. Mas às vezes tem pedras, tem espinhos, tem coisas lá dentro que precisam ser retiradas. E aí é que entra o terceiro aspecto para a construção, que é a fundação. Nós já falamos do fundamento. O fundamento é Jesus Cristo. Mas a fundação, ela vai levar em conta o tipo
de edificação, o tipo que você quer construir. E por que eu estou falando da fundação? Porque nem sempre todos aqui foram criados num lar cristão, no lar em que Jesus era a pedra principal, a pedra de esquina. Eu fui criado numa mistura de crenças. Está aqui meu tio, minha tia e minha mãe. E minha sobrinha também. E eles podem comprovar o que eu estou falando. Eu ia na missa com meus avós maternos e os meus pais, porque a família materna era uma família idólatra. A minha bisavó, ela tinha imagens enormes na casa dela, não é mesmo, mãe? E aí eu ia à missa, porque os meus pais iam, meus avós maternos iam, a gente ia. Quando eu viajava para o Rio de Janeiro, porque lá mora a família do meu pai, os meus avós paternos moravam lá, né? A gente ia no centro espírita, porque eles eram espíritas. Então, eu ia à missa com avós maternos e pais, ia no centro espíritas com avós paternos e pais, e ia na igreja evangélica com os meus tios. Então, eu fui criada indo em tudo. E um determinado dia eu tive que escolher, porque ou eu ficava em um ou em outro. Não dava para ir em todos. E graças a Deus que eu escolhi pela verdade, que é Jesus Cristo. Graças a Deus que Ele me chamou e Ele me salvou. Só que a minha fundação já tinha sido colocada. Crenças e valores que não estavam de acordo com a palavra de Deus. E aí, nós precisamos pensar nessa fundação. O que tem lá na minha vida que não está de acordo com a palavra de Deus? E aí que vem um ajuste. Porque eu tenho que tirar um carrapicho, eu tenho que tirar um valor que é contrário à palavra de Deus. E lá, João 15, no Evangelho segundo João, no capítulo 15, fala sobre a poda. Que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E o Pai é o agricultor. Toda vez que o ramo não dá fruto, o Pai vem e corta. Mas quando dá fruto, o Pai vem e poda para que dê mais fruto. Então, esse é o ajuste que nós precisamos, essa poda. E é dolorosa. Não é fácil, não, você renunciar uma crença que veio de família, um valor que veio lá de trás, mas a crença é como se fossem as raízes de uma árvore. Os valores é como se fosse um tronco, é aquilo que te sustenta em pé. Para quê? Para que você dê fruto. Então, o seu fruto, ele vai falar da sua crença. Então, para que haja mudança, nós temos que pensar nessa fundação. Como está as suas crenças e os seus valores? Queridos, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Nós não estamos prontos. Nós podemos falar que estamos em obra ainda. Aquilo que eu já fui aperfeiçoada, talvez o pastor Léo ainda não foi. Aquilo que você foi aperfeiçoado, talvez eu ainda não fui. E é por isso que o corpo precisa de ajuste, porque um auxiliando o outro a crescimento. Então, como está a fundação? E o outro aspecto é a estrutura. É aquilo que garante a integridade do edifício. Nós falamos do terreno, nós falamos da fundação e agora da estrutura. É o quê? As paredes, os móveis, as pessoas que vão circular ali dentro,
A estrutura, para ser íntegra, ela precisa verificar a sua fundação e o seu terreno. Lembram do viaduto que caiu? Aqui em Belo Horizonte, pertinho da minha casa. Algo estava errado. Na fundação, por quê? Porque a estrutura não aguentou, ela caiu. E algumas vezes, algo vai nos abalar também quando mexemos nessa crença, nesse valor que não está de acordo. Por quê? Porque o inimigo é astuto, ele quer a sua mudança? Não. Ele não quer a sua transformação, ele não quer a sua mudança, ele quer que você permaneça do jeito que você está. Mas o Espírito Santo em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo, ele faz a mudança necessária para a gente viver a vida cristã em plenitude em Cristo. Amém, queridos? Vocês querem ser ajustados e crescer? Permaneçam no corpo. Permaneçam no corpo. O corpo tem as suas dificuldades? Tem. A igreja é corpo de Cristo. Tem as suas dificuldades, mas só há crescimento permanecendo no corpo de Cristo. Amém? E para terminar, o último versículo, que diz assim: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Nós estamos, o propósito de Paulo aqui para os Efésios, mostrando que Deus estava querendo que eles se tornassem morada dele em espírito. Nós somos morada de Deus. Nós somos. A igreja somos nós. Nós somos morada de Deus. Você já parou para pensar isso, querido? Que você é morada de Deus? Cuide da morada de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos geração eleita. Você é o sacerdote. Pastor Jorge falou sobre isso, domingo pela manhã. Somos sacerdote. Somos a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. E se a gente continuar lendo Efésios, é tão lindo que ele vai falar sobre a unidade no capítulo 4. Vai falar sobre andar na luz no capítulo 5. Vai falar também sobre cumprir os seus deveres enquanto marido, esposa, senhor, servo, filho, também no capítulo 5. E termina o capítulo 6 dizendo: fortaleçam no Senhor. Olha o que fala, vamos abrir lá para terminar. Efésios 6, versículo 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Fortaleçam no Senhor. E não deixem de lembrar dos pontos que são fundamentais para a nossa vida. Somos concidadãos dos santos, família de Deus. O nosso fundamento tem que ser Jesus Cristo, tem que ser a prioridade da nossa vida. E nós precisamos ser ajustados para crescermos, para sermos edificados sobre Jesus, que é a pedra principal,
há edificação. Em Jesus há salvação. Em Jesus há transformação. E que nós possamos vivenciar aquilo que o pastor Alexander falou no início, o amadurecimento, para viver a vida plena em Jesus. Amém, igreja?